nosso planeta Terra fervilha de vida. Dos menores micro-organismos, invisíveis a olho nu, que desempenham papéis cruciais em nossos ecossistemas, às maiores baleias, majestosas e imponentes, que navegam pelos vastos oceanos, a vida está em toda parte. Mas você já se perguntou como essa jornada incrível começou? Como passamos de um planeta estéril a um mundo repleto de diversidade e complexidade? Como a vida emergiu do caos do universo primitivo? Imagine um tempo em que a Terra era um lugar inóspito, coberto de vulcões e mares de lava. A história da vida na Terra é um conto cativante de eventos cósmicos, reações químicas e evolução biológica. Cada etapa foi um capítulo crucial na formação do nosso mundo. É uma história que nos leva de volta bilhões de anos, ao nascimento do nosso sistema solar. Um tempo em que as estrelas estavam apenas começando a se formar. Imagine uma vasta nuvem de gás e poeira, restos de estrelas antigas. Essas partículas, flutuando no espaço, começaram a se juntar. Essa nuvem, chamada nebulosa, girava e se agitava, com suas partículas atraídas pela gravidade. Lentamente, mas de forma constante, a nebulosa começou a colapsar. Ao longo de milhões de anos, essa nuvem entrou em colapso sob seu próprio peso, formando um disco giratório com uma jovem estrela em seu centro, o nosso próprio Sol. Ao redor dessa estrela, planetas começaram a se formar. É assim que nossa história começa, uma jornada épica de poeira estelar a um planeta vibrante, repleto de vida. O sistema solar primitivo era um lugar caótico, cheio de poeira e gás em constante movimento. Poeira e gás orbitavam o Sol recém-nascido, colidindo e se aglomerando em um balé cósmico. Pequenas partículas se chocavam, formando objetos maiores. Gradualmente, esses aglomerados ficaram maiores, formando planetesimais, os blocos de construção dos planetas. Esses planetesimais continuaram a colidir e se fundir, crescendo cada vez mais. Através de inúmeras colisões, nosso planeta Terra começou a tomar forma. Cada impacto adicionava mais material, moldando a jovem Terra. A Terra primitiva era um mundo quente e derretido, bombardeado por asteroides e cometas. Esses impactos violentos contribuíram para a formação de sua superfície. Vulcões entravam em erupção por toda a sua superfície, expelindo lava e gases para a atmosfera. A atividade vulcânica era intensa, moldando a paisagem e liberando vapor de água. Com o tempo, a Terra esfriou e sua superfície se solidificou, formando uma crosta sólida. Esse resfriamento permitiu a formação de uma superfície estável. O vapor de água das erupções vulcânicas se condensou para formar os primeiros oceanos. A água começou a se acumular, criando vastos corpos d'água. O palco estava montado para o início da vida. Com oceanos e uma atmosfera em desenvolvimento, a Terra estava pronta para abrigar as primeiras formas de vida. A Terra primitiva era muito diferente do planeta hospitaleiro que conhecemos hoje. A atmosfera era tóxica, sem oxigênio e cheia de gases vulcânicos. O Sol também era mais fraco do que é agora, banhando a Terra com menos calor. No entanto, apesar dessas condições adversas, os blocos de construção da vida estavam começando a se formar. Na sopa primordial dos oceanos primitivos, surgiram moléculas orgânicas simples, como aminoácidos e nucleotídeos. Essas moléculas, as unidades básicas das proteínas e do DNA, guardam a chave para a vida como a conhecemos. Como essas moléculas simples se organizaram nas estruturas complexas da vida? Esse continua sendo um dos mistérios mais profundos da ciência. Alguns cientistas acreditam que a vida se originou em fontes hidrotermais no fundo do oceano, onde o calor e os produtos químicos fornecem energia. Outros sugerem que meteoritos carregando moléculas orgânicas podem ter semeado a vida na Terra.
Independentemente de como aconteceu, o surgimento de moléculas autorreplicantes marcou um ponto de virada na história da Terra. Essas moléculas, provavelmente RNA, eram capazes de fazer cópias de si mesmas, dando partida no motor da evolução. Seção 5. Os primeiros terráqueos. As primeiras formas de vida na Terra foram micro-organismos unicelulares, procariontes simples, que viviam na ausência de oxigênio. Esses organismos primitivos prosperaram nas condições adversas da Terra primitiva, obtendo energia de produtos químicos em seus arredores. Por bilhões de anos, esses organismos unicelulares foram os únicos habitantes do nosso planeta. Eles evoluíram e se diversificaram, mudando lentamente a face da Terra. Seção 6. O grande evento da oxigenação. Um dos eventos mais significativos da história da Terra foi a evolução da fotossíntese. Este processo revolucionário permitiu que as plantas convertessem a luz solar em energia química, essencial para a vida. Há cerca de 2,5 bilhões de anos, surgiu um novo tipo de organismo, as cianobactérias. Essas bactérias primitivas foram os primeiros seres a realizar a fotossíntese oxigênica. Esses micro-organismos possuíam a notável capacidade de aproveitar a luz solar para criar energia, liberando oxigênio como subproduto. Este oxigênio começou a se acumular na atmosfera, mudando drasticamente a composição do ar. Esse processo, a fotossíntese, transformou a atmosfera da Terra. Antes disso, a atmosfera era composta principalmente de gases como metano e amônia. Ao longo de milhões de anos, os níveis de oxigênio aumentaram gradualmente, levando eventualmente ao grande evento da oxigenação. Este aumento de oxigênio permitiu o desenvolvimento de formas de vida mais complexas. Esse evento foi um momento decisivo na história da vida, abrindo caminho para a evolução de organismos mais complexos. Sem o grande evento da oxigenação, a vida como a conhecemos hoje não seria possível. Seção 7. A vida encontra um caminho. O aumento do oxigênio na atmosfera permitiu a evolução da respiração aeróbica, uma maneira mais eficiente de produzir energia. Isso abriu caminho para células maiores e mais complexas, chamadas eucariontes. As células eucarióticas, com suas organelas ligadas à membrana e núcleo, representam um grande salto em complexidade em relação às células procarióticas. Elas são os blocos de construção de todas as plantas, animais e fungos que vemos hoje. A partir desses humildes começos, a vida continuou a evoluir e se diversificar, ramificando-se em inúmeras formas, cada uma adaptada ao seu ambiente único. Seção 8. Um legado de vida. A história da vida na Terra é uma prova do poder da adaptação e da interconexão de todos os seres vivos. Ao longo de bilhões de anos, a vida transformou nosso planeta, moldando a atmosfera, os oceanos e os continentes. Das menores bactérias às maiores sequoias, cada organismo desempenha um papel na intrincada teia da vida. Estamos todos conectados, compartilhando um ancestral comum das profundezas do tempo. Seção 9. Nossa conexão cósmica. Compreender nossas origens não é apenas uma busca acadêmica, é uma jornada de autodescoberta. Ao rastrear nossas raízes de volta à Terra primitiva e além, ganhamos uma profunda apreciação pela preciosidade da vida e nosso lugar no cosmos. Ao explorarmos o universo e buscarmos vida além da Terra, carregamos conosco o legado de bilhões de anos de evolução. Somos, afinal, poeira estelar, forjados no coração das estrelas e moldados pelas forças do universo.